Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre os vegetais? Agora nós vamos falar sobre as pteridófitas. Vou dar a licença aqui para vocês fazerem o print, ok? Pequenininho esse quadro, não ficou, gente? Pois é, as pteridófitas nós vamos falar dela rapidamente. As pteridófitas, elas são os vegetais que agora chegaram ao ambiente terrestre. Elas têm samambaias chamadas samambaiaçus, que vivem em lugares extremamente secos, que não são úmidos como os que as briófitas sobreviviam. Então, alguns pesquisadores acreditam que as pteridófitas elas tenham definitivamente conquistado o ambiente terrestre. Uma das características que eles evidenciaram para chegar a essa conclusão foi a diminuição do gametófito deles, que aí vocês vão ver na hora que eu falar da reprodução. Então eles acreditam que quanto menor for o gametófito, mais adaptada à vida na Terra esses vegetais estão. Alguns outros já acreditam que não, que elas ainda dependem da água para a reprodução, pelo fato delas ainda serem vegetais que não apresentam o tubo polínico. Não sei se vocês se lembram da aula passada das briófitas, em que eu falei do tubo polínico ser uma estrutura que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Então, como não tem essa estrutura, alguns acham que elas ainda dependem da água para a reprodução. Ixi, como fazer agora? Se na prova, em alguma questão, tiver essa dúvida, você pode responder qualquer uma das duas opções. Dependência da água para a reprodução ou conquistaram o ambiente terrestre. Tudo vai depender da justificativa que vocês derem. O fato delas ainda dependerem da água para reproduzir significa elas não terem tubo polínico. O fato delas não dependerem da água para reproduzir significa a diminuição do gametófito, indicativo de que a vida na Terra foi conquistada. Ok, pessoal? As características são aquelas que nós já vimos dos vegetais de raiz, caule e folha, mas vasculares. Olha só, as briófitas, elas eram avasculares. Aqui nós já temos vasos condutores de seiva, então elas são chamadas de vegetais vasculares. Gente, outro nome aqui são traqueófitas, tá? Então, traqueófitas e vasculares vocês usam pela mesma função, ou seja, são vegetais que apresentam vasos condutores de seiva. Elas vão ter a seiva bruta, que vai ser transportada da raiz para as folhas. Faz sentido, não é? A seiva bruta é água e sais minerais. Isso é matéria-prima para que elas façam a fotossíntese. E onde que é o órgão produtor da fotossíntese, aquele que faz a fotossíntese? A folha. Então essa água tem que subir pela raiz, caule, até chegar à folha onde será realizada a fotossíntese. O vaso da seiva elaborada, que é a glicose, vai no sentido contrário. Ele vai das folhas para a raiz. Faz sentido também, né? Por quê? Após a fotossíntese ter sido realizada, a gente tem como produto a glicose, o alimento da planta. Então, você vai alimentar essa planta como um todo, folha, caule e raiz, certo? Então, você tem que levar a seiva elaborada, a glicose, para a produção de energia para todo o corpo do vegetal, ok? Então, olha só, elas são criptógamas. Já falamos isso na aula de briófitas. Elas não têm
flores. Aqui elas têm raiz, caule e folha, mas elas não têm flores, assim como as briófitas também não possuíam flores. Elas são acifonógamas, também já falamos a respeito lá nas briófitas, que também são acifonógamas. Que isso? Não possuem tubo polínico, que é aquela estrutura que eu falei, que ajuda a levar o material genético, o espermatozoide, o anterozoide, até a oosfera, o gameta masculino até a oosfera. Elas aqui, quando a gente olha para uma samambaia, a gente vê as folhas, nem o caule dá para ver, porque o caule dela é subterrâneo. Em alguns casos ele dá para ver e fica parecendo raízes. Quem são esses? É o rizoma. Então esse caule subterrâneo das pteridófitas, que aparenta com uma raiz, nós vamos chamar de rizoma. E esse produto é que é utilizado para fazer os xaxins, que graças a Deus foram proibidos, né, gente? Porque nós estamos retirando da natureza os rizomas de algumas pteridófitas que produzem, não são todas, para enfeitar as nossas casas. Então foi proibida essa prática, não se vende mais xaxins naturais, tá? O que eram os xaxins? Esse caule subterrâneo que era utilizado para plantar violeta, plantar orquídeas e que hoje não se pode mais, tá legal? Elas também têm, vocês já viram, umas folhinhas enroladas, parecendo a gente na posição fetal, bem enroladinha? Aquelas são folhas jovens. Toda vez que vai formar uma folha nova e a folha dela é toda feita de folíolos, então isso aqui é uma folha formada por vários folíolos. Então, toda vez que vai formar uma folha nova, você tem primeiro aquela folha enroladinha, que é uma folha jovem. Aquela folha, ela recebe o nome de báculos. Tá legal? A reprodução. Como é feita a reprodução das pteridófitas? Da mesma forma das briófitas, do jeito de alternância de gerações. Lembra que todos os vegetais reproduzem por alternância de gerações, né? Então, olha só. Aqui eu estou representando uma samambaia adulta, que é o esporófito. Por que é o esporófito? Porque ela produz os esporos. Qual que é a ploidia? 2N. Então, ela vai produzir os seus esporos por meiose espórica. Por quê? Porque ela vai originar um indivíduo haploide, que é o gametófito, certo? Então, esse indivíduo haploide é o protalo, é uma folhinha em forma de coração. Então, vamos só retomar uma coisa. Aqui na folha da samambaia, eu não sei se vocês já repararam, de tempos em tempos, na face inferior da folha, aparecem umas bolinhas amareladas, alaranjadas, amarronzadas. E às vezes tem pessoas que até confundem com parasitas, acham que tem que jogar algum produto para matar aqueles parasitas. Não, aquilo ali são os soros. Os esporângios, onde são produzidos os esporos. Então, aquela bolinha que dá de baixo a gente chama de soro. Ali nós temos o esporângio, que é o local onde ela vai produzir os seus esporos. Com o tempo passando e a maturação desses esporos, que aparecem também na época da reprodução, também numa época mais ou menos de umidade, tá? Então aí, ó, mais uma coisa para acreditar que elas ainda dependem da água para reproduzirem, né? Aparecem esses soros, eles amadurecem e arrebentam. Ao se arrebentarem, caem os soros no solo. Eles podem cair no próprio rizoma, eles podem cair em algum ambiente mais longe da planta mãe, porém ambiente fértil. Assim que esse soro cair no ambiente fértil, ele vai dar origem à segunda etapa, que é o indivíduo adulto haploide da reprodução das pteridófitas, que é o protalo. O protalo é uma folhinha em forma de coração.
Aí, olha, bem menor do que o esporófito, menor do que o gametófito lá das briófitas e o esporófito também. Então, essa redução desse gametófito é um indicativo, segundo os cientistas, de uma conquista do ambiente terrestre, tá legal? Então, é um gametófito. E o que está representado aqui nesse prótalo, que é o gametófito haploide das pteridófitas? Aqui eu representei os anterozoides, que são os gametas masculinos. Aqui eu representei a oosfera, que é o gameta feminino. Então, quando cai esse prótalo ali, cai não, né? Quando o soro cai e origina o prótalo ali no solo, é um ambiente facilmente alagável. Então, você tem uma facilitação para a natação dos anterozoides. Então, eles batem os flagelos, eles são multiflagelados, eles batem os flagelos e nadam até encontrar a oosfera. Encontrou a oosfera, de o que nós temos? Um zigoto que é 2N. O prótalo, que é o gametófito N, vai originar o esporófito, que é 2N. Então, fecundou o gameta masculino N com o gameta feminino N, originou uma célula ovo 2N, e essa célula ovo 2N vai sofrer mitose zigótica até formar um novo esporófito 2N. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? O esporófito 2N forma esporo por meiose espórica. O esporo germina, origina o prótalo, que é haploide, chamado de gametófito, né? O gametófito é o prótalo. O gametófito é haploide, ele produz os gametas, com ploidia N. Os gametas fecundam, formam uma célula ovo zigoto 2N, essa célula ovo sofre mitose zigótica e vai produzir o novo esporófito 2N, ok? Só relembrando, como que o prótalo produziu os seus gametas uma vez que ele é haploide? Por mitose gamética. Muito bem, vocês estão fera nesse assunto já. Então, olha só, vamos agora fazer aquela comparação que a gente fez dos gametófitos e esporófitos das briófitas, só que agora para as pteridófitas. O que acontece aqui, ó? Os gametófitos das pteridófitas, eles são autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento. O esporófito também. Então, tanto o esporófito quanto o prótalo, que é o gametófito, são autótrofos. No início, dizem que ele começa a buscar o alimento do meio, mas rapidamente ele já cria os seus rizóides, fixa no solo e aí ele começa a absorver a matéria-prima para que ele possa realizar a fotossíntese, tá? Assim que é uma folha verde, então ele tem capacidade de fotossíntese. Todos dois então são autótrofos. Lá nas briófitas, não sei se vocês se lembram, o esporófito não era autótrofo. Quanto à permanência na natureza, os gametófitos, eles são temporários. Aqui, olha, ele vai aparecer somente na época da reprodução. Agora, se você tem uma samambaia na sua casa, você vai ver essa samambaia de janeiro a janeiro. Para que você veja o prótalo, você tem que observar essa planta durante o período de reprodução. Assim que os soros aparecerem, você fica de olho para ver se dá para ver um prótalo, uma folhinha em forma de coração, que aliás é muito bonitinha e é em forma de coração mesmo. Ele é temporário, então ele só aparece na época da reprodução. O esporófito, ele é permanente. Lá nas briófitas era o contrário. Quem era temporário era o esporófito. O gametófito, ele era permanente. Aqui nós trocamos. Gametófito, temporário, esporófito, permanente. Eles são monóicos, os dois. O que é isso mesmo? Todo
todos dois produzem gametas masculinos e femininos ou esporos que dão origem a esporófitos masculinos e femininos, tá? Então aqui, ó, desses esporos aqui, saiu o gametófito com o gameta masculino e feminino. E o gametófito já tem o gameta masculino e feminino. Então, todos dois são monóicos. E para terminar, não vamos esquecer nunca disso, que os gametófitos são haploides, enquanto que os esporófitos são diploides. Eu coloquei aqui, gente, dioicos. Eles são diploides. Nós não vamos esquecer nunca da questão da ploidia. Os gametófitos, eles são haploides, os esporófitos, eles são diploides, tá? Eles não possuem o par de cromossomo homólogo, já aqui nós temos os pares de cromossomos homólogos. Pessoal, eu resolvi separar, ficou menorzinha, mas eu acho que fica mais fácil se eu separar briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma cada uma em uma aula diferente, ok? Espero que vocês gostem dessa maneira. Na próxima aula a gente volta então falando das gimnospermas. Enquanto isso, vocês podem fazer esses exercícios presentes lá no nosso livro-texto, tá? Página 120 a 122. E eu espero vocês na próxima aula, ok, pessoal? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.